se você quer descobrir o seu chamado, se envolva com tudo que tem na sua igreja local. Fiecast, teologia a serviço do reino. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast muito especial, todos os outros são, mas esse aqui em especial, a gente tem a parceria de um querido amigo, um pastor, um missionário, que hoje vai contribuir muito. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Eu sei que é difícil se apresentar, né? Você se apresentar é algo bem difícil, mas vou deixar ele fazer. Porque a gente vai falar, como eu já disse aqui, sobre missões. E ele tem propriedade para falar. Então eu queria passar a bola para ele. E para ele se apresentar e também falar um pouco como que começou essa veia missionária. E a partir daí a gente vai tirar algumas lições aqui que eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas. Olá, Felipe, eu agradeço a oportunidade de falar com você e com as pessoas que vão nos ouvir. Nós não sabemos aonde esse podcast vai chegar. Bom, meu nome é James, tenho 30 anos, desde os 15, 16 anos, estou envolvido com missões. Sou casado com a Cauane, que também, né, a gente se conheceu num projeto missionário, numa consciência missionária. E de lá para cá a gente tem servido juntos em várias cidades, com plantação de igrejas, projetos missionários. Sou pastor aqui em Quixeramobim, uma igreja onde eu plantei, né, com a ajuda do Senhor. Nós chegamos em Quixeramobim, não tinha nosso ministério, que a gente veio plantar, a gente veio fazer missões. E hoje a igreja está aí com 6 anos, uma igreja vibrante, uma igreja forte, e que nós cremos que vai frutificar ainda mais. Então, como foi que começou? Como é que eu entendi que eu precisava ir fazer missões, eu fui chamado para o tempo integral. Como foi que eu entendi isso? E é como eu falo para todo mundo. Se você quer descobrir o seu chamado, eu conto a minha história. Se envolva com tudo que tem na sua igreja local. Qualquer oportunidade que você tiver de se envolver com a sua igreja local, seja com as crianças, se tiver um trabalho com os idosos, participe. Se for para limpar, chegue junto. Se for para tocar, se for para cantar, o que tiver na sua igreja local, se envolva. E foi o que eu fiz. Eu comecei a me envolver com a minha igreja local e tudo que tinha na minha igreja local estava lá envolvido. Até se era um velório. O pastor dizia assim, poxa, alguém tem que ficar com a família aqui a madrugada toda, representando a igreja, se precisar de uma água, se precisar de um banheiro. E eu estava lá. Trabalho com as crianças. Não tinha esse talento, né, de ensinar, mas era para pegar uma água, ficar na portaria, para a criança não sair. Então, tudo que tinha, eu estava envolvido. Até que surgiu uma oportunidade da gente fazer uma viagem missionária para Itapipoca e eu fui. E quando eu voltei com algo na cabeça. Eu disse, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então eu me encontrei ali e eu entendi. Então eu não recebi um chamado assim, uma revelação, né? Os céus se abriram, eu tive uma visão, alguém chegou e apontou o dedo e disse, olha, vai ser assim. Não. Eu simplesmente me envolvi com a igreja local, servi a minha igreja local, como a gente tem que fazer. Eu li a ordem, né, de fazer missões, eu fui fazer missões e quando eu retornei dessa primeira experiência, longe do bairro que eu morava, eu disse, não, é isso que eu quero para mim. Esse trabalho de plantação de igreja, na época a gente foi fazer um trabalho de revitalização. A igreja que a gente foi estava passando por muitas dificuldades e o pastor lá solicitou, né, uma ajuda. A gente reuniu um grupo de jovens e a gente foi. Eu disse, não, é isso que eu quero fazer. E foi aí que eu descobri, né? E graças a Deus, a gente já tem aí, acho que 12, 13 anos caminhando na obra missionária.
Hora dos nossos recadinhos ministeriais. Gente, nós estamos com um projeto chamado Discipulando como Jesus. Você quer discipular? Você tem dúvidas de como funciona o discipulado na prática? Você quer entender, além da teologia por trás, como desenvolver de fato na prática o discipulado? Nos acompanhe ali no meu Instagram, @oficiallip, e lá você vai ter todos os links para saber como ter acesso a esse conteúdo riquíssimo. Queremos falar também da Edificar Store. Você quer comprar livros cristãos de qualidade e um preço justo? Procura ali no Instagram, @Edificar Store, e você vai ter acesso a materiais riquíssimos e por um preço muito justo. E vale ressaltar que você pastoreia aqui Xeramobim, mas ainda assim continua na frente, né, da escola de missões. É uma escola, né? Isso, é o Impacto Missionário, né, que faz parte da Missão Mova-se, que foi uma agência de missões que Deus colocou no nosso coração há, acho que 10 anos atrás. E a gente lidera, né, o Impacto Missionário, que a gente junta um grupo de pessoas, vai para uma cidade do interior, seja para plantar uma igreja, seja para revitalizar, seja para apoiar. Eu nunca parei. Eu estou em Xeramobim, mas quando chega janeiro, quando chega julho, a gente sempre passa o mês todo fora. Quase o mês todo fora. Em janeiro, eu passei 45 dias fora. Os irmãos quase arrancaram minha cabeça, né? O pastor passar 45 dias fora, mas eles já começaram a se acostumar com essa situação, porque eles entendem que do jeito que eu vim para cá, plantar, servir, evangelizar, eu faço isso em outros lugares, não permanecendo, mas dando um pontapé inicial ou apoiando, e aí a igreja local que permanece naquele lugar, ela dá continuidade, ou os missionários, né, ou os missionários que estão morando lá, ou que vão morar lá, eles dão continuidade ao trabalho que a gente começa com o Impacto Missionário. Tem uma visão que entende que o ID ali está falando. Até tem um livro aqui muito bom, esse livro, mas ele aborda que o ID fazer discípulo ali estaria significando enquanto vocês andam, enquanto vocês caminham, façam discípulo. Apesar da premissa estar correta, particularmente eu não acredito muito nisso. Eu acredito que existe uma intencionalidade ali. Vão, movam-se, vão até lá, evangelizem, preguem, façam discípulos. E nós entendemos que esse é um chamado universal. Então todo mundo tem que ir, tem que pregar, tem que evangelizar. Na sua perspectiva, existe uma diferença entre esse ir e o chamado missionário? Em que sentido? O chamado missionário de ir para o campo mesmo, é um chamado para todos, é um chamado específico mesmo. E eu acho que eu já ia fazer outra pergunta, você já respondeu, né? De como descobrir isso. Você já falou na sua primeira fala. Mas o que é que você acha disso? É um chamado específico? Pronto. Algo que a gente precisa entender, inclusive, é até o título do livro do Iago Martins, um livro que ele escreveu há muitos anos atrás, do pastor Iago Martins, que diz que o título é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Né? E o livro vai falar justamente sobre isso. Nós não precisamos de uma revelação, nós não precisamos fazer um jejum, sabe, pedir ao pastor, será que é de Deus eu evangelizar meu vizinho? Será que é de Deus eu evangelizar no meu trabalho? Nós não precisamos de confirmação nenhuma, porque é uma ordem. Está explícito nas Sagradas Escrituras que nós precisamos ir e fazer discípulos. Isso é um dever, uma tarefa de todo e de qualquer cristão. Por quê? Se eu sou um discípulo, o meu chamado, consequentemente, é fazer novos discípulos. É fazer aquilo que eu sou, replicar o modelo que eu sou. Então, eu entendo que todos os cristãos foram chamados para fazer novos discípulos, para evangelizar. Nós não precisamos. A mesma coisa que eu perguntar para Deus, Deus, é da tua vontade que eu minta? É da tua vontade que eu faça essa fofoca? A gente não faz esse tipo de pergunta porque está claro que a ordem é não mentir. A ordem é não fofocar. A ordem é não plantar contenda. Tá claro, não é uma opção. É uma ordem. E o ID, da mesma forma. O ID,
não é uma opção. O id é uma ordem. Eu não tenho que escolher ir ou não. Está explícito. Então, até, se eu não me engano, eu acho que é Moody ou Spurgeon, não lembro bem quem disse. Mas ele vai dizer que o cristão que não evangeliza precisa ser evangelizado. Mas aí a gente também tem a questão de que todos são chamados, né? Todos têm um chamado para largar tudo, atravessar o oceano, ou mudar de cidade, deixar o trabalho, servir em tempo integral? Não. E aí a gente já entra na parte da vocação. Todos nós temos uma vocação. E nem todos nós somos vocacionados a sermos missionários em tempo integral. Isso aí realmente já parte de um chamado de Deus específico na vida de cada um. Então, existem aqueles que o chamado específico é ele servir na igreja local como um contribuinte, ofertando de forma generosa, usando o trabalho dele, a empresa dele, para ele poder contribuir, para ele poder ser um patrocinador do reino, da expansão do reino de Deus. Tem o pastor que foi chamado para pastorear, para estar na frente, para cuidar das ovelhas. Tem um missionário que foi chamado para passar um tempo numa cidade, depois em outra, e não é qualquer cidade, né? Por exemplo, eu tenho um amor muito grande pelo sertão. Desde quando eu comecei a me envolver em obra missionária, eu sempre fazia pesquisas de como que é a missão no sertão. Já existem outros missionários que têm uma paixão pela Índia. Eles querem entregar sua vida para ver os indianos entregando sua vida a Cristo. Outros missionários amam a África. Nós temos missionários que se dedicam ao evangelismo, a evangelizar os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos. Então, assim, tudo isso são chamados específicos que Deus vai alimentando no nosso coração. Então, quando se falava em povo sertanejo, quando se falava em Nordeste, nos cultos de missões, o meu coração ardia. E é claro que quem fazia meu coração arder não era o diabo, era o próprio Deus. O diabo nunca ia querer que o meu coração viesse a arder por evangelizar, por falar de Jesus ao povo sertanejo. Então, a partir daí, eu comecei a entender que o meu chamado era servir no interior do Ceará. O meu chamado era servir o povo sertanejo. Então, não é à toa que uma das cidades que eu que eu morei, estou morando, é Quixeramobim, o sertão central do Ceará, o coração do Ceará. Então, existe essa diferença. Todos nós, resumindo, todos nós somos chamados para evangelizar. Não tem essa, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, aonde você for, você tem essa incumbência. Você não pode se esquivar. Você não pode se sair. É uma ordenança. Se você não pode sair de casa de forma alguma, hoje o WhatsApp está aí, a internet está aí, para você pelo menos mandar um versículo evangelizando. Mas também, nós temos aquelas pessoas que têm chamados específicos para as mais diversas áreas do reino de Deus, para servir nos mais diversos tipos de lugares, nos diversos tipos de setores da igreja local. Excelente. E existe uma diferença, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, eu quero ser um missionário. Só que quando você vai sondar o coração da pessoa, o desejo dela é muito mais uma itinerância, estar dentro da igreja pregando, né? E esse não é um trabalho necessariamente de um missionário. O missionário é aquele que vai ao campo mesmo, em contato com as pessoas, evangelizando, pregando. Eu tenho falado sobre isso, porque tem muita gente que tem esse título de missionário, né? Porque quer ter algum tipo de título. Então ele traz para si esse título de missionário, porém, ele só prega para crente, né? Ele só vai na igreja local, ele só fecha com pastores de igrejas para pregar num congresso, num culto temático, alguma coisa do tipo. Você não vê esse pessoal de casa em casa no sertão, você não vê essa turma na praça, você não vê esse pessoal fazendo um culto evangelístico no meio da rua, na calçada da Dona Maria, na calçada do Seu José. Você não vê. Você vê esse povo
dentro das igrejas, pregando apenas para crente. Eu não estou dizendo aqui com isso que a gente não deve pregar nas igrejas de forma nenhuma, mas o que a gente está falando aqui são de pessoas que se dizem missionários, mas que não evangelizam. Não fazem a missão, Pois né? é. O foco da missão. O que é um erro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair, porque tem muita gente que usa esse título, prega nas igrejas, mas é só para tirar dinheiro do povo. Porque assim, o povo gosta de contribuir. Quando o pessoal vê um missionário dizendo, olha, faço isso, a gente tem esse projeto, o pessoal gosta, o pessoal quer investir. Então tem muita gente que, opa, isso aqui é um meio de eu arrecadar, né? Então ele chega, gente, eu sou missionário, eu passo dificuldade, eu assim, 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 assim. Poxa, ele levanta uma oferta na igreja, pega aquela oferta ali, não investe nada em missões. É só para ele mesmo, porque ele encontrou um meio de vida. Pronto, essa é a palavra. Ele encontrou um meio de vida e tocando o coração das pessoas com histórias tristes é a forma como ele levanta o salário dele. Isso é uma coisa triste, porque a missão, o missionário, ele tem, isso é óbvio, mas a gente tem sempre que lembrar o óbvio, ele tem que estar ligado a uma igreja, ele tem que ser pastoreado, ele tem que estar, porque a gente vê muito esse tipo de pessoa que você falou, e tipo de pessoas que tentam ficar, sabe, indo de um lugar para o outro, que tem esse título de missionário e que basicamente não se submetem a uma liderança. Infelizmente, eu tenho falado isso também, né? É um pessoal que passa de igreja em igreja, você não sabe quem é o pastor dele, você não sabe se ele trabalha na igreja local dele, você não sabe nem se o pastor dele sabe que ele está ali, né? Não participa da ceia na sua igreja local, não presta contas. Isso é muito perigoso, porque se nós queremos ter uma igreja saudável, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos estar debaixo de uma liderança saudável. Então, como é que eu vou trazer alguém para pregar na minha igreja se eu não conheço o histórico daquela pessoa, né? Porque tem muita gente hoje que quer pregar, que quer ter um ministério itinerante, para não ficar debaixo de uma liderança e fazer o que quer. Não quer se submeter a nenhuma liderança. E isso é um perigo. Essa pessoa pode ser um rebelde e você não saber. E a gente não saber. Por isso que quando a gente faz o impacto missionário, uma das coisas que a gente coloca como obrigação é a carta de recomendação do pastor. Porque o impacto missionário, lembrando que é aberto para todo mundo, independente da sua igreja, né? Exatamente. Eu faço parte da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, uma igreja que tem 85 anos no Brasil, mas eu lidero a Missão Mova-se, que é uma agência de missões. Então a gente acaba, e essa agência de missões ela não tem placa denominacional. Então a gente abre para qualquer denominação, qualquer pessoa de qualquer denominação. Então a gente pede a carta de recomendação, porque às vezes a pessoa quer ir para o campo, ela quer estar no meio daquele movimento, mas na igreja local ela não serve. Ela não ajuda, ela não aparece, né? É aquele tipo de pessoa que quer só viajar, que quer só conhecer, que ela quer só postar foto viajando, dizendo, olha, estou aqui na missão. E na igreja local ela não faz nada disso. E eu tenho os dois pés atrás com pessoas que são assim. Com pessoas que não servem em sua igreja local, mas que na hora que aparece uma viagem, na hora que aparece uma oportunidade, ela está lá envolvida. Ela está lá participando. Ela é a primeira a se inscrever. Tem alguma coisa errada. Por que essa pessoa não serve a igreja local dela? Por que ela não sai com o grupo de evangelismo da igreja local dela? Por que ela não dá uma palavra no pequeno grupo, na célula da igreja local dela? Mas nas viagens missionárias, ela é a primeira. Por que ela fecha com várias igrejas para pregar? Tem alguma coisa errada. Então eu peço a carta de recomendação do pastor, né? Se o pastor dela recomendar, liberando ela para ir, amém. Isso é uma forma também de segurança para mim, porque eu não conheço as pessoas. Então alguém pode chegar lá mal intencionado. Então a gente tem que ter esse cuidado de pedir uma carta de recomendação, de saber o histórico da pessoa, porque tem muita gente que ele vai mesmo só por causa do movimento. E é interessante que você já falou inicialmente, né? Que era você descobrir o seu chamado enquanto você
trabalhava na igreja local, enquanto você servia na igreja local. E a gente tem que perceber, isso é até uma conversa que eu tive recente com uma pessoa, dela falando que tinha esse desejo de pastorear, né? E ao que eu ouvi há um tempo atrás, eu repliquei para ela, tá, ok, mas o que você imagina que é pastorear? Porque na grande maioria das pessoas que falam que querem pastorear, na verdade elas querem ser pregadores. Ela quer estar pregando ali todo domingo. E pastorear é bem É muito mais. mais do que Isso isso. eu acho que isso aí é o que, não vou dizer o menor, porque toma-se muito tempo, né, em preparação e tudo, mas levando em consideração o todo, é uma pequena parte de tudo que é um pastoreio. E na missão é do mesmo jeito. Eu vejo que hoje em dia, e isso é bom, tem se popularizado, não sei como você vê isso, mas eu percebo que de um tempo para cá tem falado um pouco mais, principalmente em redes sociais. Só que muita gente imagina isso de uma forma errada, porque vê, sei lá, o James postou uma foto lá com a sua esposa na missão, olha que foto bonita, olha eles fazendo, que legal. Só que não imagina o todo. Existe muita coisa por trás. Eu sempre falo isso na igreja. Se o ministério pastoral fosse só pregar aos domingos e uma vez na semana, gente, era a melhor coisa do mundo. Só que nós não exercemos a missão, seja como missionário, seja como pastor, somente aos domingos. A pregação do domingo é a cereja do bolo. Mas existe toda uma preparação do bolo. Então, nós vamos exercer, né? Quem me escuta e quer ser pastor, quer ser missionário, você precisa estar preparado para que na semana, à tarde, você esteja consolando uma família, porque eles perderam um ente querido. À noite, você pode estar apresentando uma criança e a família está muito feliz porque está apresentando uma criança. No outro dia, você pode estar numa sala de uma casa tentando conciliar um casal, que o casamento está na UTI. No outro dia, você pode estar intercedendo e ouvindo o choro de uma mãe porque o filho está nas drogas ou qualquer outro tipo de problema. Então, o ministério pastoral, ele se passa não só no púlpito da igreja, mas nas calçadas, nas salas, nas cozinhas, na fila do mercantil. Às vezes você encontra alguém, a pessoa começa a conversar com você, você está lá no mercantil fazendo suas compras. E você precisa ter uma palavra, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito na missão, existe muita coisa por trás. Aquilo que é postado não representa nem 1% do que é a missão. E aí o pessoal se encanta, né? O pessoal olha, o pessoal, poxa, eu quero isso. E quando eles vão para o campo, eles chegam lá iludidos. Por isso que quando eu vou conversar com alguém sobre missões, eu digo, olha, não romantize o campo missionário. Por quê? Porque você vai ter muito problema no campo missionário. Você vai ter problema financeiro, você vai ter crises existenciais, você vai ter crises ministeriais, você vai ter chateações, porque você vai fazer um trabalho e, poxa, o pessoal está disposto a pagar 15 mil no cantor e não me envia uma oferta de 100 reais. Você está entendendo? Então você vai ter chateações, você vai ter que viver pela fé, vai ter dias lá que você, pô, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, eu não tenho condições. Então é esperar no Senhor. Então tudo isso não é postado, mas é vivido. E aí o pessoal só quer viver, né, daquilo, acha que é só aquilo que é postado e não é. Então tem muita gente que vai para o campo missionário, Felipe, e não passa muito tempo. Porque ele não suporta. Ele não aguenta. Ele aprendeu a teologia, ele está indo muito bem preparado teologicamente, mas ele está indo iludido. Porque ele acha que ele vai chegar no campo, ele vai aplicar tudo aquilo que ele aprendeu no seminário. Sabe? Então, assim, e não é bem por aí. Então, a gente precisa entender que o campo missionário, o ministério, ele não pode ser romantizado. Nós vamos ter muitos problemas, nós vamos ter muitas dificuldades, vai ter horas que você vai querer desistir, vai ter momentos que você não vai querer levantar da sua cama, vai ter dias que você vai estar disposto a evangelizar o mundo. O que tiver que fazer, não, você vai pregar na Índia, no Paquistão, no Sudão, vai tentar entrar na Coreia do Norte. Cara, eu vou.
Mas vai ter dias que não vai ter coragem nem de levantar da sua própria cama para poder fazer uma oração e ler a Bíblia. Porque envolve muita coisa, um cansaço mental, envolve a emoção, envolve uma batalha espiritual, envolve muita coisa. Então, assim, eu sempre digo, você pode ir para o campo missionário sem preparo? Pode. Você pode ir e você vai mais rápido. Porém, quem vai para o campo missionário sem preparo, vai mais rápido, mas não vai mais longe. Justamente, essa romantização faz muitas pessoas ficarem pelo caminho, né? E principalmente quando você vai para determinados lugares em que a situação socioeconômica não é favorável, né? Então, para você chegar em uma igreja que já está estabelecida, que tem uma condição financeira, uma igreja grande, né? Eu quero viver na obra aqui. É fácil, quando aquela igreja te apoia, né, financeiramente. Mas, na maioria das vezes, você vai para um lugar onde, pelo menos no seu caso aqui, você planta igreja, você faz missões. Então, você chega num lugar que, basicamente, não tem nenhuma estrutura para poder evangelizar, para poder fazer tudo aquilo. Então, você nem sempre vai ter aquele suporte. Nem sempre você vai ter... Eu me lembro que uma vez tu me fez um convite para conhecer, para ir participar. Achei interessante, né? A forma como tu falou, que eu fiquei pensando, cara, ele realmente quer que eu vá? Esse cara, lá o banho é difícil, a dormida é bem difícil, a gente vai dormir no chão. Realmente ele quer que eu vá para isso? Porque é realmente desafiador, né? Mas esse é que é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é justamente ir para esses povos. E aí já entra outra questão, que geralmente a gente tem uma visão muito errada de que todo mundo já ouviu a palavra de Deus, porque a gente está aqui em Xeramobim, é uma cidade, pegando aqui, não é uma das maiores capitais, mas se você pegar as cidades vizinhas aqui, é uma cidade grande, né? Então tem muitas igrejas aqui. Um bairro que você for, você vai encontrar 2, 3 igrejas. Então a gente tem uma noção de que todo lugar vai ter uma igreja, que o evangelho está muito bem distribuído. E não, o campo ele é muito carente. Qual é a tua visão, assim? Uma vez eu ouvi você falando que você faz uma pesquisa, né? Qual o lugar, tipo, se essa região, se tem igreja lá, como é que é a situação lá. Nesse teu trabalho, assim, tu já percebeu o que você falaria a respeito disso? Ainda existe muita carência de evangelismo? A gente Falando, obviamente, daquelas pessoas que não ouviram a palavra ou pouco ouviram. A gente comete o erro de pensar que, por conta do Brasil ser um país predominantemente cristão, a sua maioria de católicos e evangélicos, a gente acha que todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe o que é a Bíblia. Quando você vai para a vida real, que você desce para o play, que você começa a visitar as casas, as pessoas, você vai descobrir que você vai perguntar: a senhora conhece Jesus? Ela vai dizer: conheço. Quando você pede para as pessoas dizer quem é Jesus para elas, elas vão ter uma visão distorcida, deturpada de quem é Jesus. Sabe? Aquela visão do Jesus pregado no madeiro, entendeu? Aquela visão do Jesus parecido com os demais santos, que ele está ali mesmo só para proteger a gente, só para proteger de um acidente, um amuleto, como qualquer outro santo, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, assim, tem gente que não sabe explicar, né? Ela diz: não, eu conheço Jesus, o pessoal fala na igreja, mas eu não sei explicar quem ele é. Então, assim, a gente peca porque nós deduzimos que as pessoas conhecem Jesus por morarem em um país predominantemente cristão. E elas não conhecem. Quando você vai apresentar o Jesus da Bíblia Sagrada para elas, é uma revolução. Então, existe uma distorção. Elas aprendem errado e elas replicam errado. Então, tem muita gente que aprendeu quem é Jesus não a partir de um discipulado na igreja, mas a partir da tradição dos pais. Não, porque meu avô passou para o meu pai e o meu pai passou para mim. Então, isso não nos pode deixar satisfeito. Nós precisamos ensinar para as pessoas quem é Jesus. Nós precisamos mostrar o Jesus além dessa visão popular. Né? Porque as pessoas, hoje elas fazem de Jesus o que elas querem. Jesus é uma massinha.
Então, o cara que é progressista, ele vai pintar um Jesus progressista. O rapaz que é conservador de direita, ele vai pintar o Jesus conservador de direita. O católico popular, ele vai pintar o Jesus católico popular, sabe? O fundamentalista cristão da mesma forma. Então a gente vai moldando esse Jesus de acordo com o que a gente quer. E quando você vai para a rua, você vai ver que as pessoas, elas ouviram falar de Jesus, elas acham que conhecem Jesus, mas quando você pede para elas falar, elas não vão saber. E quando elas começam a aprender quem é Jesus, a vida delas vai sendo transformada, a mente vai se abrindo, né? A visão vai se expandindo e chega um momento em que elas reconhecem, realmente eu não conhecia, hoje eu conheço, antes eu era enganado. Então, não significa dizer que por um bairro ter muitas igrejas, as pessoas daquele bairro conhecem a Jesus. Né? Não significa dizer que por uma cidade ter muita igreja, as pessoas daquela cidade conhecem muito a Jesus. Se você for em Fortaleza, as regiões mais perigosas de Fortaleza são as regiões que mais têm igreja. As favelas mais difíceis, as comunidades mais complicadas, mais pobres, mais carentes, são os lugares que mais têm igreja. Por quê? Inclusive eu até conversei com uma pessoa esse dia sobre isso. A gente não pode confundir corpo de Cristo com denominação. Nós temos muitas denominações. Isso não quer dizer que todas elas fazem parte do corpo de Cristo. Então não é porque tem uma igreja na esquina, e uma outra na outra esquina, que quer dizer que aquele povo ali, que aquela igreja ali está sendo relevante. Porque muitas vezes não está. Muitas vezes não está. Infelizmente, deixa a desejar. É uma igreja preocupada, né? Somente com si, cheia de misticismo. O povo olha, entendeu? Vai num culto que não entende nada, porque pastor, pregador, ele revelou, ele profetizou, ele orou, ele gritou, ele fez tudo, mas ele não ensinou. Então, o povo sai dali sem entender. Eu conheço pessoas que moram do lado de uma igreja, não são crentes, né? E dizem assim, olha, eu moro do lado de uma igreja, mas eu não entendo nada do que é pregado. Mas por quê? Porque é tanta coisa, é tanta gritaria, a gente não entende o que ele quer dizer. E eu não estou dizendo aqui que é errado, ou, né, quem prega gritando. Não, até mesmo porque de vez em quando eu dou uns gritos também. Mas a gente tem que se fazer entendido. A mensagem tem que ser. A pregação não é sobre o quanto eu conheço, mas a pregação tem que ser o quanto as pessoas entendem. Então eu posso ter muito conhecimento de teologia. Na hora de pregar, se as pessoas não entenderem, meu irmão, esse conhecimento não está servindo de nada. Porque as pessoas não estão entendendo. Isso é muito interessante, porque eu costumo dizer que um pregador ele tem que ser um funil. Em que sentido? Estava conversando com uma pessoa e se diz, não, a pregação tem que ser simples. Eu disse, olha, eu concordo que tem que ser simples, mas o pregador ele tem que passar pelo denso para transmitir uma mensagem que o povo entenda. Por isso a necessidade. O cara quer ser missionário, quer ser um pregador e ele não tem o hábito de abrir a Bíblia e de estudá-la. Então começa errado a partir daí. Né? E a gente sofre muito o que eu chamo de síndrome do IBGE. Que a gente acha que porque as pessoas são crentes, como você falou, porque tem igrejas ali perto, as pessoas conhecem a Jesus. E na verdade não, né? Porque, primeiro, será que essa igreja está fazendo um trabalho ali de ensinar mesmo esse povo? Segundo, essa igreja é uma igreja saudável? Porque infelizmente hoje a gente não pode também não pode aceitar a resposta de não, já sou evangélica, porque você não sabe nem o que a pessoa entende sobre o evangelho, né? Já começa a partir daí. Você não sabe o que ela foi ensinada.
E outra coisa que eu percebo muito é que nós, como igreja, e o que eu falo no geral, obviamente que tem muitos trabalhos, a gente está diante de alguém que faz esse trabalho, enfim, a nossa igreja também tem trabalhos assim, mas de uma maneira geral, a gente tem que fazer aqui essa meia-culpa. Nós somos muito preocupados da porta para dentro, né? É. Então, a nossa preocupação é interna. A gente. Eu vi até uma frase que Jesus disse que, sobre a declaração que Pedro fez, né? Que sobre essa rocha ele edificaria a sua igreja. E ele diz: vão e façam discípulos. Ou seja, só que a gente está querendo inverter. A gente está querendo fazer o processo de edificação da igreja e ninguém está indo fazer discípulos. Que a gente quer. A nossa preocupação é da porta para dentro. É a síndrome do ninho, né? O pastor, ele se alimenta, aí ele traz o alimento e ninguém precisa sair do ninho, fica todo mundo ali confortável e o pastor vai só colocando a comida na boca do povo, né? E tá tudo bem. Só que eu gosto de voltar lá no texto de Gênesis, quando Deus fala, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, por ali, quando ele dá a ordem para Adão sobre crescer e multiplicar. Ele está falando, claro, né, da reprodução, falando realmente sobre ter filhos. Mas eu gosto de pegar essa frase e aplicar no fazer discípulos. Porque a consequência de quem cresce, o resultado de quem cresce é multiplicar. Então, quando eu cresço espiritualmente, quando eu me torno maduro, consequentemente, espiritualmente, eu vou querer também que outras pessoas escutem esse evangelho. E eu vou querer multiplicar. Então, quando uma mãe e um pai, eles cuidam do filho, e o filho vai crescendo, vai ter uma hora que ele vai precisar sair de casa para montar e formar sua própria família. E eu vejo que no reino de Deus nós deveríamos também ter esse mesmo pensamento. Então, você chegou numa igreja, você foi discipulado, você foi ensinado, você conversou e andou com pessoas maduras. Então, vai chegar um momento que você vai precisar fazer a mesma coisa com outras pessoas. Vai ter que ensinar, vai ter que cuidar, vai ter que instruir. E às vezes a gente não quer. A gente trata a igreja como um hospital. A igreja realmente é um hospital onde as pessoas chegam muitas vezes feridas. Só que tem gente, Felipe, que nunca quer sair da sala de internação. Ele quer ficar lá para sempre. Só sendo medicado, cuidado, entendeu? Ele nunca sai, não. Agora é minha vez de ser o enfermeiro. Agora é minha vez de ser o médico. Eu vou receber esse povo, eu vou atrás desse povo que está doente para eu poder cuidar dele. Não, ele só quer ficar lá recebendo os cuidados. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não dormir na luz. Não dormir não dormir com a cabeça na Bíblia. Que foi o que Jonas fez. Ele conhecia o Deus verdadeiro, é tanto que quando ele é questionado, ele vai responder isso. Ele conhecia o Deus verdadeiro, mas enquanto os marinheiros estavam ali, as ondas batendo no barco, ele dormia com o conhecimento. Ele poderia ter resolvido aquele problema. Mas ele não faz isso, porque ele dormia enquanto o povo sofria. Então, muitas vezes é o que a igreja faz. Ela dorme na luz, ela dorme com o conhecimento. Ela sabe o que é o certo, ela sabe o que é o errado, ela tem a solução para esse mundo, porque às vezes a gente acha que a solução desse mundo está nas mãos dos políticos, e não está. Os políticos eles podem resolver problemas estruturais de uma rua, ou de, educação, segurança, mas o maior problema do ser humano é o pecado. E só quem tem um remédio para o pecado é Jesus Cristo. E nós somos a igreja, que somos embaixadores do céu. Então, a igreja ela dorme com posse desse conhecimento. Ela não sai e ela fica esperando o povo ir. Né? Ela não investe em missões. Existe até... Vou falar uma coisa aqui que pode até machucar algumas pessoas, mas eu já falei isso numa reunião de pastores que eu fui, do meu ministério, que uma coisa que os pastores têm que entender é que nós não preparamos obreiros para que eles sirvam na nossa igreja por resto da vida.
Então, tem pastores que eles ficam enciumados, eles não querem que o obreiro saia para plantar uma igreja, para fazer missões em outro lugar. Não, eles querem, se ele tiver 100 obreiros, aqueles 100 obreiros têm que ficar ali com ele, todos os cultos, em todos os momentos, ele não delega, não, ó, eu tenho uma comunidade, lá não sei aonde, vá para lá, vá cuidar daquele povo, ó, eu tenho uma comunidade, ó, estamos precisando de um missionário entre os ribeirinhos, você está preparado? Vamos orar para você ir? E aí a gente fica ali, né? Todo mundo é nosso, todo mundo é nosso, todo mundo é nosso. E a gente não tem essa visão de expansão, de investir. Não, vamos investir no fulano porque ele está indo para missões. E aí, gente, isso é uma visão, né? Pelo menos eu vejo assim, pelo menos lendo a Bíblia, eu vejo que é uma visão errada. Já a igreja, ela se tranca, ela se fecha, ele diz assim, ninguém sai, só entra. E aí pronto, aí eles ficam nesse ninho, esperando as pessoas irem até eles, ao invés da gente estar indo até o perdido, até o pecador. Verdade. O id virou vinde, né? É, E é interessante que a gente criou uma bolha, até mesmo na linguagem. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tive uma graça de Deus que nem todo mundo tem. Eu fui evangelizado por uma amiga minha e ela me acompanhou. Ela foi a minha primeira discipuladora, assim, nos meus tempos iniciais de fé. E ela sentava comigo no culto. Então ela ia me explicando tudo aquilo que eu não entendia. Eu não entendia grande parte das coisas, porque na hora da pregação é como se já tivesse ali um pressuposto de que quem está ouvindo já entende tudo. Então o cara falava sobre graça, eu não fazia ideia de o que é graça. Não era um conceito assim que permeava o meu ciclo. Eu era criança ainda. Então eu não conhecia, eu falava sobre galardão, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso. E eu sempre fui bem questionador, ela sentava perto de mim, eu ficava perguntando e ela me respondia, a tradução. Ela ficava traduzindo a pregação. Então a igreja ela se fecha dentro desse núcleo, dessa bolha, e até isso reflete até na própria linguagem, né? E entra nesse ponto que é justamente a cultura de um povo. Obviamente as pessoas têm um preconceito muito grande de refletir mesmo sobre isso e conversar sobre isso, porque é como se estivesse modificando a mensagem. Não é isso, mas precisa se entender, e o missionário, eu acredito que precisa ter essa sensibilidade de entender qual cultura ele está inserida e de alguma forma se adaptar àquela cultura ou saber ter essa sabedoria ali de transmitir essa mensagem de uma forma como que aquele povo mesmo entenda. Você pregar o evangelho, sei lá, no Rio de Janeiro, existem as diferenças de pregar o evangelho aqui no Ceará, em Xeramubim e Redondezas. A linguagem é diferente, a cultura é diferente. esse é um tópico muito sensível, porque infelizmente nem todo mundo entende essa relação da cultura e do evangelho. A gente joga a água suja com a criança junto. Então a gente já chega condenando a cultura. Aonde o missionário vai, tem missionário, alguns, né, sem preparo nenhum, já chegam condenando a cultura. E nós não deveríamos fazer isso. A gente tem que entender algo que nós chamamos de contextualização. E foi o que você falou. A contextualização, ela não muda o conteúdo do evangelho. Ela muda como nós vamos transmitir a mensagem. Então, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Eu não estou lá no campo para fazer as pessoas verem o quão bom eu sou, mas para que elas entendam. Então, para que elas entendam, eu preciso falar a linguagem que elas entendem. Então, não adianta eu falar a linguagem que eu entendo, é a linguagem que elas entendem. E para isso, eu posso usar os meios, a cultura, para explicar. Ontem eu estava conversando com um sertanejo, né? Uma pessoa que é do sertão mesmo. E aí, para ele entender
né, que ele não poderia mais fugir do Senhor, eu usei a figura do vaqueiro e do boi. Entendeu? O boi, ele não consegue escapar. Quando o vaqueiro, né, que ele sobe no cavalo e ele vai atrás do boi, ele entra naquela mata, naqueles espinhos, e ele, uma hora ou outra ele vai laçar o boi. Então eu usei essa figura de linguagem para ele entender, porque eu sabia que ele ia entender. Não, não sou vaqueiro não. Eu disse, Roberto, você não é vaqueiro mesmo não. O vaqueiro é Jesus, você que é o boi. Entendeu? Isso se torna mais fácil dele entender. Então, a gente tem que falar a linguagem do povo. Só que, infelizmente, tem gente que já chega condenando a cultura, porque acha que a cultura que tem que prevalecer é a sua. E aí a gente entra num outro ponto sensível. Por quê? Quando nós vamos fazer igreja, quando nós vamos nos reunir, a gente acha que o modelo que eu tenho que replicar é o modelo da minha igreja. Então, se na minha igreja toca o chip, quando eu chego lá no sertão, quando eu chego lá entre os indígenas, eu também tenho que tocar o chip. Se a minha igreja lá, os louvores são corinhos de fogo, isso quer dizer que aonde eu chegar, os louvores oficiais têm que ser os corinhos de fogo. Não. Não precisa ser dessa forma. Se eu estou num lugar, no sertão, por exemplo, e eu sei que o ritmo ali que o pessoal gosta, né, é o forró. O que custa louvar ao Senhor com uma sanfona, um zabumba e um triângulo? Que é o que eu já fiz em algumas missões. Entendeu? Isso anima porque o povo está acostumado. É o ritmo do sertão, não tem para onde fugir. Isso se torna mais fácil o entendimento. A gente coloca os louvores porque ele vive. Entendeu? Foi na cruz. Só que a gente coloca esse ritmo mais na zabumba, da sanfona, do triângulo. E é algo que o pessoal está acostumado. Ou seja, eu não joguei a cultura no lixo. Existem alguns pontos que podem ser redimidos. Existem alguns pontos da cultura que podem ser redimidos. Mas existem outros pontos que não podem. Você chega numa tribo indígena, por exemplo, e lá os caras têm a cultura de a criança nasceu com deficiência, eles enterram ela viva. Você vai pregar e você vai ensinar até eles entenderem que aquilo ali não está certo. Como já aconteceu em várias etnias, missionários que conseguiram evitar, né, sanar esse problema. Então você não vai concordar com aquilo. Mas, entendeu? Eles não tiveram que jogar o canto nem a dança deles. Agora, né, depois de convertidos, eles continuam dançando, eles continuam usando os instrumentos dele, eles continuam cantando do jeito deles, só que agora eles usam letras que adoram ao Senhor. Não mais aos encantados, né? Porque eles dizem que quando alguém deles morre, essa pessoa ela fica encantada. É assim que eles chamam. Então, não adoram mais a lua ou aos caboclos, seja lá quem for. Agora eles adoram ao Senhor, por meio do ritmo, da forma como eles louvam. Então a igreja ela tem que ter essa sensibilidade. Ela tem que chegar no lugar e ver, poxa, como é que eu posso fazer aqui? Eu conheço um pastor que ele está ele está pastoreando uma igreja próxima do Pecém. E o Pecém é uma comunidade de indústrias. É o porto, né? Tem um porto lá. Então tem grandes indústrias lá, de gente de todo canto trabalhando. E ele percebeu que a escola dominical aos domingos não dava certo. Porque boa parte das pessoas que trabalham na indústria estavam trabalhando no domingo pela manhã. E chegavam só à noite, 5 horas, 4 horas, trabalhando no horário normal no domingo também. Então as pessoas não iam para a escola dominical por causa disso. Foi o que ele fez, ele colocou a escola não mais dominical, escola bíblica, na terça-feira. E o número de participantes dobrou, porque agora eles podem ir. Ou seja, ele entendeu, se ele tivesse ficado preso àquele negócio, não, escola bíblica tem que ser domingo pela manhã, não pode ser em outro dia. Ele estaria prejudicando e privando as pessoas de ouvirem. Um outro exemplo, existem igrejas em Fortaleza que eu conheço, que eu tenho amigos que fazem parte, São Paulo, Rio de Janeiro, que o culto começa às 8 da noite e vai até 10.
eu vejo isso de forma inviável aqui em Xerambi, né? Você colocar um culto para começar às 8 horas, terminar 10, 10h10, 10h20, a pessoa vai ficar, por quê? Lá é viável porque 7 horas tem um povo chegando do trabalho, trânsito, aquela coisa toda. Então, ele chega em casa às 7h30, 8 horas dá tempo de pegar o culto. E o povo realmente dorme muito tarde. Se você traz essa cultura para o interior, tem gente que... Eu mesmo tenho irmãos na igreja que 9 horas estão deitados. Já querem estar deitados. Porque despertam muito cedo, acordam muito cedo. É a cultura de deitar cedo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Aí eu sou enviado para uma igreja dessa. Começa às 8 horas. Aí eu digo, não. O certo é o culto começar às 8 horas. Eu vou perder o povo. O povo não vai querer ir. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de separar o que é cultura e o que é evangelho. Tem coisas que são culturais. São costumes da igreja, são costumes da minha cultura, e tem coisas que é evangelho. Então, aquilo que é cultural, aquilo que é costume da minha igreja, eu vou adaptando, eu vou mudando, eu vou rejeitando, mas aquilo que é evangelho, não. Então, assim, se você vai pregar o evangelho, você tem que ter essa sensibilidade. Como é que você vai pregar melhor lá? Então, assim, existe até algumas pessoas, né, que acham, como você falou, que acham que isso é adulterar a mensagem. Não é adulterar a mensagem, é simplesmente fazer ela melhor entendida. E é interessante, né? Porque eu percebo, por exemplo, ah, existe, mas não existe tanto assim essa relação, por exemplo, para o pessoal que vai para algumas regiões africanas com o que vem aqui para o Nordeste, por exemplo. Em que sentido? O cara que vai lá para a África, ele vai ter um choque de realidade tão grande que ele vai ter que se adaptar àquela cultura de alguma forma. O povo africano é um povo alegre, apesar de, né, isso obviamente não é toda a África, tô falando aqui das regiões mais carentes. Apesar de todo o sofrimento, são um povo alegre que gosta de dançar e tudo mais. O missionário que for para lá e quiser quebrar esse tipo de coisa, quiser transformar esse tipo de cultura deles, que fazem parte de quem eles são, ele vai dar com a cara na parede, assim, porque ele não vai ter êxito de forma nenhuma. Por isso que a maioria que pode chegar lá com esse tipo de pensamento, eles mudam. Porque se você for olhar as igrejas que tá lá, até as igrejas mais tradicionais aqui no Brasil, lá eles são diferentes. E graças a Deus que tem gente que entende isso, porque se não entender, Felipe, sai de lá expulso. Com certeza. Entendeu? Sai de uma tribo expulsa. Por exemplo, eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga, né? Ela tá em uma tribo indígena na Amazônia, e lá é o seguinte, você tá interessado, você quer casar com alguém, então o rapaz, ele vai passar 6 meses com os pais, com o pai, na verdade, e a moça vai passar 6 meses com a mãe dela. Ela vai aprender como ser uma dona de casa, como cuidar do marido. Ela vai aprender como ser uma mãe, tudo. Discipulado. Um discipulado. Não tem esse negócio de namoro. Ele não pode. Hoje a gente vai sair depois do culto. Ela é missionária e ela começou a gostar do filho de um pastor indígena lá na comunidade. Então, eles não poderiam passar essa mensagem que eles estavam namorando. O que foi que ela precisou fazer? Ela é daqui de Pedra Branca. Então, ela teve que vir de lá para cá. E só voltar nas vésperas do casamento. Porque eles não entendem essa linguagem namoro. Isso não existe lá. Entendeu? Você se conheceu, você se afasta por um tempo, tem esse preparo, o homem vai aprender a caçar, a pescar, entendeu? A fazer uma casa, vai aprender tudo isso. É bom que isso fosse aplicado nas nossas igrejas, né? Porque... E de certa forma é até parecido com a cultura judaica, né? Quando nós encontramos na Bíblia. Lógico, não é igual, mas tem a sua semelhança do homem sair, de preparar, enfim. Então ela teve que obedecer essa parte da cultura para não dar um mau testemunho. Então ela obedeceu, né? Porque é uma coisa boa, que não precisa ser rejeitada. Não, na minha cultura, lá no Ceará, ninguém precisa disso. Não, isso é besteira, entendeu? Não. Ela entendeu e ela se colocou naquela posição, porque é uma coisa que dá para você conciliar com o evangelho, né? Então as pessoas passaram a respeitar ele e a respeitar ela.
por causa desse comportamento. É tanto que quando o pai dele se ausentou, né, do pastoreio, ele foi escolhido como o novo pastor indígena da comunidade, ele sendo um jovem, porque o pessoal começou a respeitar. Então, assim, eu tenho muitos outros exemplos de pessoas que tiveram sucesso na missão porque elas souberam conciliar aquilo que é bom da cultura e aquilo que não é. Você falou sobre choque de realidade, né? Eu tenho um amigo que ele é descendente de japonês. E ele faz parte da igreja japonesa em São Paulo. Então, o culto na igreja japonesa, ele disse que quando está muito bom mesmo, que a presença de Deus está ótima, o máximo que o pessoal lá faz é isso aqui. Quem não tá, né, o pessoal não está vendo, é levantar a mão, um pouquinho. E na altura da cabeça. Não tem aquela expressão toda, sabe? As músicas são todas calmas, não batem palma, porque isso é a cultura japonesa. Eles são bem tranquilos, né? E é uma igreja com muitos idosos. Então, para ele, aquilo ali é o normal. Só que quando ele veio para o Nordeste fazer missões, eu achei interessante porque a gente estava lá no culto, né? Fazendo missões lá, Carnabeira da Penha, Pernambuco. E ele disse assim, chegou para mim e disse, rapaz, toda música aqui vocês batem palma. Eu disse, cara, pode se acostumar. Porque na maioria das vezes é. Porque para ele aqui não é normal. Então, o fato de bater palma no culto, para ele já foi um choque de realidade. O sertanejo ter essa vibração, ter essa alegria. Uma coisa que ele também precisou se adaptar. O sertanejo, ele chega na tua casa, ele senta, ele toma café, entendeu? Ele senta na calçada, vocês conversam. Não tem cerimônia. E ele teve que aceitar isso quando ele foi morar lá na comunidade. O pessoal chegar na casa dele, sem avisar, entendeu? Sem marcar horário, fica lá conversando. Então, foi um choque de realidade para ele que ele precisou se adaptar. Então, se você quer fazer missões, se você quer ser missionário, você precisa ter a mente aberta para essas coisas, porque você vai passar por um choque de realidade muito grande, dependendo do lugar que você vai. E eu acho interessante porque, como eu falei, Lendo, a gente estava falando na África como exemplo, geralmente eu percebo, e eu posso estar errado, mas eu percebo, pelo menos as pessoas que eu converso, assim, que eu tenho acesso, é que existe muito mais uma aceitação a essa questão de uma remissão da cultura, uma adaptação à cultura, do que no Nordeste, por exemplo. Parece que quando se trata de um país fora do nosso, a gente tem uma ideia mais de, olha, vamos aproveitar essa cultura para trazer a mensagem, porque eles têm uma outra cultura, né? Na música, por exemplo, como a gente deu esse exemplo aqui, a gente falou. Mas quando chega no Nordeste, eu vejo que é um pouco mais difícil. Apesar de ser nosso próprio país, mais difícil em que sentido? De respeitar a mesma cultura. De respeitar a cultura do nordestino. Não, forró é do diabo, então vamos excluir logo o forró aqui do nosso cardápio. Mas quando você chega na África, que você tem ritmos animados... Os tambores, né? Os tambores. Aí já é mais aceitável, né? Parece que nós queremos padronizar a igreja no Brasil. A gente quer ter uma igreja padronizada. Todo mundo tem que se vestir assim, todo mundo tem que adorar assim. As músicas têm que ser dessa forma, entendeu? Porque se não for, aí já não presta. Né? E essa padronização, outro problema que eu vejo é que, logicamente, aqui quem tá falando sou eu, não tô fazendo crítica a ninguém, tá? Tô falando da cultura, mas a gente tá querendo pegar uma cultura americanizada. Isso é verdade. E trazer, cara, não vai dar certo, não vai. Eu não tô falando aqui, fazendo crítica a ninguém que use um nome inglês e tal, se a sua igreja tá dando certo, amém. Mas as pessoas querem padronizar uma cultura americana, e já a gente poderia usar aqui a sociologia para explicar isso, essa ideia de vira-lata que o Brasil tem, de sempre querer importar aquilo que vem de fora. Até as heresias. A gente importa até as heresias, porque as heresias que chegam aqui no Brasil, a grande maioria, são heresias que já tá rolando lá fora há muito tempo. A gente só traz para cá. Infelizmente. Então tudo a gente quer importar dos americanos, né? A gente quer trazer lá de fora. E a gente quer criar uma cultura americana. Você chega aqui no Nordeste, cara, é o Nordeste. Tem a cultura nordestina aqui, então você muda. E eu não vou te interrompendo, Felipe, eu não vou muito longe,
Mas assim, não vou citar nomes, vou deixar no ar, mas os primeiros missionários pentecostais a chegar no Brasil, né, eles vieram dos Estados Unidos, outros vieram logo depois da Europa, países e regiões que são regiões frias. Então, a forma como eles se vestiam lá era uma. Quando eles chegam aqui, que eles começam a trabalhar, dizem, olha, lá nós nos vestimos assim, os crentes se vestem assim. Então aqui o povo também começou a replicar essa mesma coisa. Então, a gente não soube fazer essa separação. O que é cultura e o que é evangelho. Exatamente. E tem missionário que faz isso até hoje. E aí a gente tem que entender. Missões, evangelização não é colonização. Eu não faço parte da Companhia de Jesus de Inácio de Loyola, né? Não faço. Eu sou um missionário de Jesus. Eu não estou aqui para colonizar o Quixeramobim ou colonizar qualquer outra região rural. Eu estou ali para falar de Jesus. Então, às vezes, o cara quer colonizar, entendeu? Fazer como o pessoal fazia, pegar os selvagens, olha, se vista, tem que fazer. Os caras não entendiam nada. Os índios não entendiam nada do que eles estavam fazendo. Eles eram forçados, eles eram obrigados. E às vezes a gente quer fazer a mesma coisa. A gente quer colonizar do nosso jeito. E a gente não leva em consideração contexto cultural, a gente não leva em consideração a sociologia daquele povo, a gente não leva em consideração nada. A gente só vai e diz assim, ó, vamos fazer todo mundo aqui crente. E do nosso jeito. Vamos se vestir como a gente, vamos se comportar como a gente, vamos se sentar como a gente. Vai ser tudo do jeito que a gente quer. E aí é um grande erro, né? E se a gente for pegar... O próprio Cristo, ele fazia isso. Cristo fazia isso porque já existia, obviamente, profecias de que o Messias falaria por meio de parábolas. Então, a linguagem de Jesus, ele já era uma linguagem de utilizar coisas que aquele povo entendia. Quando ele vai falar da semeadura, qual é a linguagem que ele está usando? Ele está usando uma linguagem que aquele povo que trabalhava mesmo plantando iria entender. Quando ele vai utilizar os peixes ali para trazer algum ensinamento, o pessoal trabalhava com aquilo. Ou era plantando, ou era criando animais, ou pescando. Então Jesus utilizava aquela linguagem para transmitir a sua mensagem. Você vai perceber que Jesus ele era ele sabia contextualizar muito bem a mensagem, sabe? Jesus ele nunca padronizou a mensagem. Olha, preguei essa aqui pro fulano, vai pregar a mesma coisa do mesmo jeito para todo mundo. Ele não fazia isso. E isso fica nítido quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço. Ele usa a água para explicar para ela sobre o vazio do coração dela, né? Que ela deveria beber uma água que daquela água ela nunca mais teria sede. Então Jesus usa o que ele tem na frente dele. Ele está diante de um poço. Ela está indo pegar água. É o contexto cultural dela. Ter que ir todo dia naquele poço buscar água. Então Jesus ele nunca teve problema com contextualizar, de usar o que ele tem ali na frente. E eu vejo que às vezes nós estamos no sertão, a gente quer pregar uma mensagem, entendeu? Do jeito do povo que está uma grande capital, como São Paulo, como Rio de Janeiro, ou até mesmo fora do país. E aí a gente não usa a agricultura. O povo aqui sabe muito bem o que é agricultura. Estamos acostumados, não usamos. Poderíamos usar muito bem o sol, a chuva, como forma de criar essa ponte de contato entre o povo. E a gente não faz isso. Sabe por quê? Nós temos um roteiro, e a gente assiste lá o pregador TV, e aí a gente replica do mesmo jeito a forma como ele prega. E aí, infelizmente, a gente está falando uma língua que muitas vezes o povo não entende. E não adianta nada essa pregação ser linda, ser bem estruturada, teologicamente perfeita, se a outra pessoa não vai entender aquela mensagem, né? Então essa preocupação, ela é muito importante. Eu falo muito isso no Impacto Missionário, no treinamento que a gente faz lá pessoalmente, né, presencial. Eu falo muito isso, olha, se você ficar usando palavras como você falou, né, galardão, graça, entendeu? Se você ficar falando de Amós, se você ficar falando de Abacuque, se você ficar falando dos anciãos, o povo não vai entender. Então,
tente ser o mais claro possível. Tente ser o mais objetivo possível. Se você tem um curso de teologia, parabéns, entendeu? Mas o povo não está interessado nisso. Sabe por quê, Felipe? Você chega na casa do pessoal, principalmente das pessoas mais idosas, ou do pessoal que não tem conhecimento nenhum, você vai pregar. Você vai falar tanta coisa. No final ele vai dizer assim, pois é, meu filho saiu de casa, ele está trabalhando na empresa tal, não sei o que, você vai ficar assim, poxa, você aqui, não sei quantos minutos falando, essa mulher não entendeu nada e quando ela foi falar, ela mudou de assunto. Entendeu? Porque assim, você não envolveu aquela pessoa. Você acha que do jeito que você prega numa igreja, você pode pregar numa casa. E não pode. Não dá certo. Então assim, eu gosto muito de citar o exemplo do Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes é um cara que tem comentários escritos. Um cara que estudou fora do país, fez sua graduação fora do país. Um cara que quando não tinha... quando criança, que ele não tinha acesso aos livros, o único livro que ele tinha era um dicionário. Então ele leu o dicionário várias vezes. Quando você vai assistir uma pregação da Hernando Dias Lopes, todo mundo entende tudo. Todo mundo sabe o que ele está dizendo. É uma pregação que ele consegue ser, ao mesmo tempo que uma pregação profunda, mas uma pregação que todo mundo se faz por entender. Excelente exemplo. E obviamente que a gente não está falando que aquelas pessoas não vão ter um contato com, sei lá, com a história bíblica como ela é, ou algo um pouco mais profundo, mas isso chama-se discipulado. Você não vai querer que aquela pessoa entenda tudo num primeiro contato. Você está falando de evangelismo, você está falando desse primeiro contato, de fazer com que a pessoa entenda. Por isso que Jesus manda a gente fazer discípulos. Ou seja, nós precisamos entender que estamos no discipulado. Discipulado é uma escola. E como toda boa escola, você vai matricular o seu filho, você não chega lá na escola e diz, olha, meu filho tem 3 anos e eu quero matricular ele na 5ª série. Quero matricular ele na 4ª série. Não, ele precisa começar lá do começo, para ele entender, começando pintando, entendeu? Desenhando, cortando. Ele precisa começar do começo, para ele ir construindo as bases, os fundamentos, para que ele possa ir entendendo aos poucos. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Tanto na igreja como nas casas. E aí que eu quero abrir um parêntese, porque às vezes a gente quer pregar, Felipe, a gente quer evangelizar, e é outra coisa que eu falo para os missionários que estão em formação, a gente quer pregar doutrinando. Tá lá no teu trabalho. Aí o cara tá lá e aí ele toma uma cerveja, né? Gosta de tomar uma. Aí ele tem uma festa lá no teu trabalho, com fraternização. Aquele cara não é crente, aquela mulher não é crente, mas tu é crente. E aí alguém chega na mesa. E aí, Felipe? Tomar uma? Tá repreendido em nome de Jesus. Satanás vai pra lá. Tá queimado. Olha, tu sabia que isso aí é do diabo. Tu sabia que isso... Quem bebe não vai pro... E começa a falar como se a pessoa soubesse, né? Tivesse entendimento do que é salvação, do que é inferno. Ela não tem, sabe? Então você diz assim, não, quer não, obrigado. E aí depois você vai ensinar para ela quem é Jesus, por que ele veio, por que ele morreu. Aí você vai ter que dizer o que é pecado, sabe? Então a gente não pode simplesmente começar um evangelismo querendo doutrinar aquela pessoa e mudando a moral dela. Porque às vezes a gente acha também que evangelizar é aplicar princípios moralistas, é aplicar regras. Então a gente chega na casa de alguém, ó, você tem que parar de ouvir essa música. Você tem que parar de frequentar as festas. O coração dela não entende o porquê que ela tem que fazer isso. Só porque a igreja está mandando? Só porque o pastor está pedindo? Quando você começa a ensinar a ela, sabe, o que é pecado, o que é Jesus, o que a Bíblia ensina, ela começa a entender, o Espírito Santo começa a abrir a mente dela para essas coisas. Opa, eita, peraí, isso é verdade. Aí ela vai perguntar, você acha que isso aqui é errado? Você acha que isso aqui é... Aí você vai aplicar a Bíblia para ela. Então, muito cuidado para você que evangeliza, para você que está acompanhando alguém no seu trabalho, para você que está acompanhando alguém na sua casa. Você quer ganhar essa pessoa para Jesus? Não adianta você querer mudar a moral dela, você querer mudar o comportamento dela, sem antes Jesus começar a penetrar no coração dela. Não vai surgir efeito. Você tem que primeiro falar de Jesus, constranger ela, porque existem coisas, Felipe, que a regra nunca vai conseguir fazer.
mas o amor sempre vai conseguir. Então, evangelizar não é aplicar as regras da igreja. Evangelizar não é aplicar as ordenanças da igreja, a doutrina. Evangelizar é você falar de Jesus. Evangelizar é você ensinar aquela pessoa o que é ser um seguidor de Jesus. Evangelizar é você explicar para aquela pessoa o que está na Bíblia, é você abrir a mente dela para essas coisas. E aí, claro, depois de um tempo, né, ela vai entendendo, né, porque o homem natural ele não discerne as coisas deste mundo, né? Ele não pode compreender. Uma das minhas formações é pedagogia, né? E trabalhando com criança, uma coisa que a gente percebe é que, por exemplo, dentro de uma mesma turma, você vai ter que mudar a linguagem dependendo da criança. Sendo personalizado, né? Exatamente. O professor ele tem que ter essa adaptação. Por quê? Uma criança está um pouco mais avançada, mas tem aquela que ainda não chegou lá, que ainda não compreende, que não compreende certas linguagens, que ainda não consegue fazer certas coisas. Quando você muda de um ano para o outro, aquilo que você aplicou no ano passado, muitas vezes já não aplica mais aqui. Por isso que muitas vezes, quando nós, professores, nós não temos essa sensibilidade, essa adaptação, nós sofremos. Porque, peraí, isso aqui deu certo ano passado, mas agora não está mais dando. Por quê? As crianças já são outras. É a mesma turma. Você pega a mesma turma, o mesmo ano, mas a clientela já está diferente. As pessoas já modificaram. Você tem que mudar a sua forma. Então, só aí a gente já percebe, né? É uma classe. Agora, imagine um povo. Imagine você pegar um bairro, você pegar uma cidade. Então, realmente, essa sensibilidade a gente precisa ter. Quando eu começo a conversar com algumas pessoas, às vezes eu fico até meio constrangido, porque tem gente que tem vontade de aprender, tem vontade de conhecer, tem vontade de saber mais da Bíblia, mas tem vergonha. Vergonha não, tem medo de perguntar ao parente. Por quê? Porque o parente não tem aquela paciência. Já quer que a pessoa logo na primeira coisa já se converta. Não tem aquela paciência. Olha, é assim, é desse jeito, é desse jeito. Esse texto aí quer dizer isso. Não, já vai logo condenando, já vai logo colocando 7 palmos no inferno, entendeu? Já vai logo colocando para baixo. Então a pessoa ela acaba não indo atrás de saber, de conhecer. E a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente que está disposta a aprender. O problema é os métodos que a gente tem para ensinar. Excelente. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Espero que você tenha sido abençoado. James, deixa aí tuas redes sociais, a rede social também da Escola Missionária, para quem quiser. Não sei se acho que já fechou as turmas ou se está aberta. Enfim, fala pro pessoal como te seguir para saber mais. Pronto. Realmente, para esse mês, né? Porque a escola já é dia 19. Dia 19 a gente está indo para Capistrano. Vamos trabalhar em Capistrano, Itapiúna, na região da zona rural de Itapiúna, Boa Água, Queixada. Provavelmente vamos até Antônio Diogo também, estamos aguardando aí uma resposta. Mas em janeiro do próximo ano tem mais, né? Em janeiro do próximo ano tem mais. Nós estamos aí em contato com outras agências de missões. Existe uma comunidade quilombola no Piauí que nós queremos visitar. Existe uma comunidade sertaneja no Piauí também que nós queremos visitar. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer nos próximos meses. A gente quer fazer uma escola de missões, discipulado. No próximo ano nós estamos estudando a possibilidade de uma base missionária, né? Então, assim, para quem quer se envolver com missões, você pode seguir o Missão. Você vai colocar Missão Mova. Aí você coloca underline e o se, porque a missão mova-se. Então, Missão Mova underline se, S-E. Ou então as minhas redes sociais, que é James Adel com 2 L, J-A-Y-M-E-S e Adel com 2 L no final, James Adel. E aí lá você vai, né, acompanhar, se você quiser acompanhar o que vai acontecer agora em Capistrano, Itapiúna e outras regiões durante esses 10 dias, você segue lá para você acompanhar. E é o seguinte, eu quero só deixar aqui as minhas considerações finais.
para você que nunca pensou, ou para você que acha que isso não é para ti. Missões é para um profissional. Eu queria que você tirasse esse pensamento da sua cabeça. Porque missões não são para os profissionais da evangelização. Missões são para pessoas que escutam, que leem o chamado, que leem a ordenança do ir de fazer discípulos e estão dispostos a obedecer. Independente de, porque eu não sei falar, porque eu não sou bom nisso, não pense dessa forma. No campo missionário tem espaço para todo mundo. Tem irmãs que estão indo agora passar esses 10 dias que nunca subiram no púlpito, mas vão para cozinhar. Tem irmãos, meu sogro no caso, né? Ele não fala, ele tem vergonha de falar em público. Não prega, não canta, mas ele atua na logística. São 70 pessoas. Quebrou um chuveiro, ele vai lá, ajeita. Entendeu? É um problema aqui no gás, ele vai lá e conserta. É um problema na torneira, na bomba de ar. Então, assim, tem vaga para todo mundo no campo missionário. Tem vaga para você fazer o que você sabe fazer. Então, assim, independente da sua formação, se você prega na igreja, ou se você não prega na igreja, mas você quer servir, tem que se envolver com a obra missionária. A obra missionária é esse lugar para pessoas que se reconhecem fracas mesmo. Esse lugar, pessoas que se reconhecem dependentes, né? Porque, assim, eu já vou encerrar. O que eu digo é o seguinte: se você está esperando ter uma boa performance para ir ao campo missionário, está esperando ser uma profissional, você nunca vai. E é bom que você não vá, porque você vai dependendo de você mesmo. Você vai confiando no quão bom você é e no quanto você sabe. Então não vá. Agora, se você se reconhece fraca ou fraco, se você diz, não sei fazer nada, não sei nem abrir a Bíblia em João, nos procure, ou procure uma escola de missões, mas se esforce. Procure o seu pastor, mas se esforce. Porque quando o negócio começar a andar e você começar a ver o que Deus pode fazer através da sua vida, você vai dar glória a Deus. Porque você vai se reconhecer fraco e não a glória a você mesmo. Você vai dar glória a Deus. Então, se você não pode de forma nenhuma, mas você pode colocar o seu joelho no chão, pegar uma lista de nomes de missionários e interceder por eles. Você pode pegar uma parte do seu dinheiro e investir em missões. Isso aqui eu acho que é um tema para um outro podcast, porque é muita coisa. Missões e finanças, né? Então, assim, que Deus abençoe a vida de vocês. Se envolvam com missões, se envolvam com a igreja local. Se tiver evangelismo na sua igreja, vá, nem que seja para você acompanhar, irmão, vou só te acompanhar para aprender. Se você precisar de alguém para orar, eu posso orar, mas não me coloque para falar, não, porque eu não sei ainda, mas vá. O importante é você ir se envolver. E muito obrigado, Felipe, pelo convite. A gente que agradece. Tchau, pessoal. Compartilha, envia. A gente foi aqui, olha, tivemos uma aula. Sai daqui aprendendo muito mais. Então, envia aí para aquele seu amigo que tem o desejo missionário. Vamos levar aí essa mensagem mais adiante, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo FECast.